Depois de um começo de ano de brasileiro para ser esquecido, o Corinthians enfim vive uma boa fase. Sem muito brilho, mas com uma coisa que o torcedor estava sentindo falta. E que se pudesse ser resumida em uma palavra só, seria competitividade. O Corinthians de hoje não é mais aquele time medroso, que se borrava quando ia jogar fora de casa. E muitas vezes até dentro de casa. Apesar de ter recebido muitas críticas desde que chegou no timão, Luxemburgo tem mostrado competência. Competência para fazer jogadores desacreditados jogarem melhor, além de ter revelado alguns atletas, e nesse momento até mesmo tentando fazer alguns nomes que estavam deixados de lado ressurgirem. Tudo isso sem ter um time titular absoluto. Muito pelo contrário, pois cada jogo temos uma formação diferente, mas sempre competitivo. Porém, com a saída de Roger Guedes, que era sim o principal jogador do time e mais decisivo, Luxemburgo agora tem que encaixar um novo time, entre aspas, titular, pois tem pela frente quartas de final da Sul-Americana, além de continuar sendo competitivo no Brasileiro, para sair da parte de baixo da tabela e chegar até mesmo na zona de classificação para a Libertadores. E claro, o jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi. Para essa partida, o Corinthians pode ter até 4 reforços, pois segundo informações que circulam nas últimas horas, Lucas Veríssimo, Matias Rojas, Renato Augusto e Gabriel Moscardo podem ser testados juntos já no domingo contra o Coritiba pelo Brasileiro. E por isso, nesse vídeo, nós vamos tentar montar o melhor Corinthians possível para essa sequência da temporada, com um misto de juventude e experiência, mas sempre priorizando a qualidade. É claro que aqui será apenas a minha opinião, então se concordar ou discordar, é só deixar aqui o seu comentário. Então vamos começar pelo gol. Confesso a vocês que eu também estou empolgado com esse novo gigante que surgiu no Corinthians e que está até agora invicto com a camisa corintiana, que é o Carlos Miguel. Um goleiro que, apesar do tamanho, é muito rápido nas bolas por baixo. Por isso o Corinthians tem que tentar segurar ao máximo o jovem goleiro que com certeza vai ser cobiçado por times do mundo todo. Mas vou dizer a vocês que, apesar de tudo isso, o meu goleiro titular é o Cássio. E é o Cássio não só pela história, mas pelo histórico recente. O Cássio, que ainda é muito perseguido por alguns torcedores que não sabem respeitar a história de um ídolo, é sem dúvidas um dos jogadores mais importantes nesse time do Corinthians, pela qualidade técnica, liderança e pelo histórico em decisões por pênaltis. Então, Cássio titular. Agora vamos para a lateral direita. E nessa posição aqui vai ter gente que vai discordar, mas eu vou direto ao ponto. De cara eu já descarto o Rafael Ramos, pois nem sequência de jogo tá tendo, então não dá nem para avaliar muito. Apesar de eu achar que ele é um bom lateral e que precisa jogar, mas que foi de certa forma trocado por um zagueiro. No caso, o Bruno Mendes, que é daqueles jogadores que tem 1001 utilidades. Joga de zagueiro, de lateral direito e, se bobear, joga até de primeiro volante. O Bruno tá jogando muito bem, tanto na zaga quanto na lateral, mas em jogos decisivos está sendo escalado mais como lateral direito, tirando até o espaço do Fagner, que nessa temporada realmente está devendo muito. O Fagner, que na minha opinião, de 2014 até, 2021, era o melhor lateral direito do país disparado, por atacar muito bem e defender como poucos. Mas já no ano passado, dava para perceber que não tinha a mesma velocidade de tempos atrás. Porém, eu ainda sinto muita confiança no Fagner. Eu acho que ele ainda é capaz de jogar em alto nível e pode sim ajudar a equipe tanto na defesa, se não ficar muito exposto, e claro, no ataque, pois tem um passe melhor do que o Bruno Mendes. Então eu vou de Fagner na lateral direita. Agora vamos para a dupla de zaga. Como eu disse antes, pode ser que o Lucas Veríssimo esteja apto para jogar nas próximas partidas, mas essa é uma posição que não me preocupa muito, então eu acho que não tem muita pressa. Apesar de ser um bom zagueiro, eu acho que ainda tem gente na frente do Veríssimo. O Gil, por exemplo, tá oscilando um pouco, mas eu acho até que tá jogando bem. Fiz até um vídeo um tempo atrás falando sobre isso, mas destaquei também que o Gil não tem mais velocidade. Então, se o Corinthians tomar um contra-ataque, por exemplo, o zagueiro corintiano pode acabar comprometendo. Por isso, nesse momento, eu escalarei o Bruno Mendes como titular para dar mais velocidade e qualidade na saída de bola. Apesar de me preocupar um pouco com a questão da estatura na zaga, mas mesmo assim, pelo conjunto da obra, eu vou de Bruno Mendes. E eu nem vou perder tempo com o quarto zagueiro. É o Murilo e não tem para ninguém. Na lateral esquerda, apesar de admirar muito a importância e dedicação do Fábio Santos, e claro, pela história do tio Chico no timão,
Eu acredito que é hora de dar mais sequência de jogos, principalmente jogos grandes para o Matheus Bidu. Teve alguns bons jogos como titular, quando não inventa, consegue segurar bem a bola e tem um cruzamento razoável, porém melhor que o do Fábio Santos. Além de ter mais vitalidade para jogar um jogo todo, ter uma sequência de jogos, coisa que para o Fábio Santos está bem difícil. Então bora de Matheus Bidu na lateral esquerda. No meio campo eu confesso a vocês que no momento eu não tenho muita dúvida do trio que eu vou escalar aqui. Na primeira volância, vamos dizer assim, eu hoje confio 100% no jovem Gabriel Moscardo, uma das maiores revelações do Corinthians nos últimos anos, sem dúvidas, tanto que conquistou a titularidade da equipe de uma forma meteórica, é o primeiro volante titular. E já emendando no segundo volante / meia de ligação, eu não tenho muita dúvida para escalar o Maicon, pois por méritos dele e do Luxemburgo, que acreditou no jogador quando eu mesmo não acreditava, porém hoje eu não vejo um meio campo do Corinthians sem ele, então é Maicon de segundo volante. E uma observação aqui, o Fausto Vera tá jogando fora de posição. Claramente não está à vontade jogando de segundo volante e por isso não tem como escalar ele nesse momento. Mas o Fausto Vera joga muito, só que de primeiro volante, que hoje está ocupada pelo Moscardo. E claro que eu nem vou perder tempo também para escalar o Renato Augusto. Então tá aí o trio do meio campo do Timão. E olha, para ser sincero, o ataque é a posição que hoje eu tenho mais dúvidas. Mas vamos começar pelo lado direito. O Adson, por exemplo, tem jogado bem, mas hoje tem uma forte concorrência, que é a do paraguaio Matias Rojas, que deixou uma excelente impressão na estreia. Então fica bem difícil escalar o jogador, que também não se sente muito confortável em jogar pela esquerda. Então eu vou de Matias Rojas pela direita e Adson como reserva imediato. Agora pulando para o centroavante, que tem Yuri Alberto e Felipe Augusto como opções, eu sinceramente vejo o Felipe com mais qualidade técnica do que o Yuri Alberto. Porém, de uns jogos pra cá, o Yuri vem melhorando um pouco, apesar de não conseguir dominar a bola. Nunca. Mas eu ainda acho que o Yuri pode produzir bem mais com o meio-campo de qualidade. Para ser sincero, essa é uma posição que na verdade eu tenho mais dúvidas, mas eu ainda vou de Yuri Alberto. Agora, a ponta esquerda que ficou órfã do melhor e mais decisivo jogador, tem como opções Wesley, Romero e Pedro. E olha, apesar de gostar do Romero, não tenho dúvida de que ele hoje seria a minha terceira opção desses três. Assim sobra Wesley e Pedro, que para mim é melhor que o Wesley. Eu tenho uma impressão, para não dizer desconfiança, de que o Pedro só não tá jogando porque foi vendido por uma mixaria. E aí, para ele não mostrar que ele vale muito mais, vamos deixar ele de escanteio. E sim, para um jogador de 17 anos que fez o gol do título da Seleção Brasileira Sub-20 no último Mundial, que o Palmeiras não tem, ele foi vendido sim por uma mixaria. Além de ter muita qualidade, é evidente. Ele hoje é banco pro Wesley, que tá mostrando muita personalidade, gosta de jogar pra frente e tem uma boa finalização. E não tem como hoje escalar o Guilherme Biro pela esquerda. É até maldade, pois nem é a posição dele. O Guilherme Biro hoje seria a terceira opção do lado direito, por exemplo. Então, com tudo isso, eu fico entre Pedro e Wesley pelo lado esquerdo. Mas apesar de achar que o Pedro tem mais qualidade, o Wesley é quem tá jogando. E seria até injusto não dar uma sequência para ele. Então eu escalaria o Corinthians a partir de agora com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Murilo e Matheus Bidu. No meio campo, Gabriel Moscardo, Maicon e Renato Augusto. E no ataque, Matias Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Mas e aí, você gostou ou não dessa escalação?